ao mesmo tempo também hay que viver um bocadinho, porque sejamos realistas, não sabemos quando vai ser o nosso último dia. Olá malta, bom dia. O vídeo de hoje é sobre consumo consciente. Hoje quero partilhar com vocês coisas nas que sim gasto dinheiro. Porque há muitas coisas que, sejamos sinceros, não é necessário gastar muito, mas há algumas que sim valem a pena. A primeira delas é comida. Por um lado, podemos comer de maneira saudável, de maneira muito económica, mas por outro, às vezes, especialmente se sodes como eu, gostades de ler, tedes interesse em ler os ingredientes dos produtos no supermercado, muitas vezes vale a pena pagar um bocadinho mais e ter, por exemplo, um pão que não tenha 40 ingredientes extra e que seja um bocadinho de melhor qualidade. Outro ingrediente no que sim gosto de gastar é, por exemplo, avocado. É um bocadinho mais caro, mas também é uma fonte saudável de gorduras e é uma maneira muito fácil para mim de comer gorduras mais saudáveis. Então, tudo o que tenha a ver com a minha saúde é coisas que fazem que eu consiga comer de maneira saudável e comer melhor, sendo que sim são um investimento e vale a pena gastar um bocadinho mais delas. Por exemplo, não gostas muito da fruta, mas tens uma que é mais cara, mas é uma das poucas que consegues comer, sendo que é boa ideia comprar essa sempre que seja possível. Depois, coisas de saúde, vitaminas, se as necessitas ou se achas que as necessitas, experimentar com elas. Pergunta sempre ao médico primeiro. Mais vitaminas, suplementos, coisas que vão ativamente afetar a tua saúde, o teu corpo e atualmente também de maneira indireta, de forma positiva, sendo que são sempre uma coisa na que é melhor gastar. Depois, coisas que te protegem do exterior, em particular roupa. Agora bem, eu agora vivo em Lisboa e o tempo, pois, nem sequer está mal no inverno. Se tens intenção ou morais num lugar no que faz mais frio, proteção boa contra o frio, compras uma vez, podes utilizar 15 anos e verdadeiramente vale a pena. Sapatos bons que protegem os teus pés do exterior ao caminhar também importante. E, em geral, tudo o que te protege do mundo exterior, luz, creme solar. Agora bem, na minha opinião, na Europa, os produtos do supermercado são medianamente bons e estão controlados de uma maneira que eu acho bastante boa. Não é como, por exemplo, nos Estados Unidos, que têm produtos com ingredientes que todo mundo sabe que não são bons para nós, mas eles metem igualmente. Esses ingredientes não estão permitidos muitas vezes na União Europeia. Então, quanto coisas de cosmética, sinto que não há problema em comprar no supermercado, mas se tens a possibilidade e tens a pele sensível ou queres uma coisa um bocadinho melhor, as coisas e produtos de farmácia, na minha experiência, são também muito boas. Eu agora, por exemplo, estive a experimentar com um creme de Garnier, porque acabei os que eu trouxe do Japão, e inicialmente funcionava bem para mim, mas agora que o tempo mudou e faz mais frio, fiquei com a pele muito seca e estou a utilizar o creme aqui debaixo dos olhos para toda a cara. Então, eu queria poupar um bocadinho ali, mas acho que o meu próximo creme vai ser de farmácia tipo La Roche-Posay, a bem um destes. Que são mais caros, mas acho que é uma inversão em saúde. A pele não é só cosmética e também saúde é um órgão. E sejamos realistas, a gente nos trata melhor quando nos vê e percebe melhor. Terceiro, coisas para o descanso. Uma almofada boa. Depende muitíssimo, há gente que dorme com a pior almofada, não tem problemas, há gente que necessita uma super almofada, mas coisas de descanso, almofadas, roupa de cama, eu acho que é uma coisa que não está tão valorizada para o descanso, mas pode fazer a diferença. Eu quando vou aos hotéis e tenho esta roupa de cama que como, não sei que gramagem, quantidade de fios tem, mas se sente mais pesada e de maior qualidade, eu adoro. Estou a tentar invertir em uma roupa de cama melhor. De momento só tenho a parte exterior que comprei no Zara Home já há muitos anos e todavía está bem, além de um par de buraquinhos, mas foi o que o material está a durar muito, estou a gostar muito delas, então o meu próximo passo vai ser comprar o que é os lenços. Mas tudo que seja para o descanso, colchão, um bom colchão realmente vale a pena. E uma boa cama. Eu tenho uma do IKEA e arrependi-me de comprar a cama no IKEA desde o primeiro dia. Porque estes barras de madeira que vêm debaixo do colchão não estão fixas.
Então, móvense. É horrível. Não gosto nada. A próxima vez vou a invertir mais. Na minha próxima cama vou a invertir bem e comprar uma boa cama, um bom colchão, bons lenços. E literalmente tudo o que tenha a ver com o vosso descanso. Como sabedes, eu estava a trabalhar o turno de noite no meu último trabalho e eu comprei este relógio. Chama-no Sunset Clock. Essencialmente, este relógio simula a pôr de sol, tem várias intensidades, modos, tem música, tem rádio. É uma coisa que quando eu estava a trabalhar de noite, realmente estive a apreciar. Honestamente, não o utilizo para acordar pela manhã, mas sim para dormir. E ajuda-me tanto a relaxar-me, o fato de que tenha esta luz estilo pôr do sol. Ajudava-me quando estava de noite e ajuda-me agora em dia também a relaxar-me, a dormir mais cedo, que é uma vantagem em todos os casos. A última categoria são hobbies e, em geral, coisas que me fazem sentir feliz. Depende muitíssimo da gente. Por exemplo, o meu novo diário foi um recebido do meu namorado, mas foi um bocadinho mais caro. Há diários, cadernos muito baratos e que funcionam perfeitamente, mas se tedes interesse na papelaria, conseguir um bocadinho melhor, tendo em conta que vai durar muitos meses e calhar um ano inteiro, sinto que é um bom investimento. Estas pequenas coisas que utilizamos todos os dias, que vemos todos os dias, sinto que sim fazem uma diferença na tua atitude e na tua mentalidade. Por exemplo, eu adoro ter coisas fofinhas e com cores quando as vejo. Às vezes eu não estou consciente, mas às vezes nem sequer. Mas eu vejo as minhas coisas fofinhas ou estou fazendo uma pausa e estou a olhar aqui ao Xinxiang com este desenho divertido, todas as cores, e me ajuda a sentir-me feliz. Sinto que as coisas o que eu chamo pessoalmente cores alegres ou cores felizes fazem uma diferença na minha vida, então eu decido gastar e investir dinheiro em ter estas coisas ao meu redor. Obviamente, esta categoria é a que vai ser mais diferente para todos, mas gastar um bocadinho, todos dentro das nossas possibilidades e sendo financialmente responsáveis, são pequenas coisas que nos ajudam a seguir adiante, porque, sejamos realistas, é difícil chegar até os objetivos mais grandes e a mais longo prazo se no dia a dia não nos damos pequenas coisinhas, pequenos prémios. Então, gastar em as coisas pequenas, um caderno um bocadinho mais lindo, se gostadas de escrever, se calhar uma caneta especial ou uma pena para escrever, se não sei, gostadas da caligrafia, são essas pequenas coisas que utilizamos a diário ou nos momentos que necessitamos centrar-nos em nós um bocadinho mais e que realmente valem a pena. E quero partilhar isto com vocês porque sinto que muito do conteúdo que eu vejo nas redes sociais sobre poupar dinheiro e ser responsável com o nosso próprio dinheiro pode chegar a ser muito polarizante, enquanto que parece que tens que viver como um monge. E é uma opção. Eu tenho vivido de forma muito minimalista, até 10 vídeos no meu canal sobre a minha etapa fase de minimalismo extremo. E como eu digo nesse vídeo, eu achava que isto me ia fazer feliz, mas não me fez feliz. Agora bem, acabei com muitas poupanças, sim, mas eu não era feliz porque chegou um ponto em que estava a ver todas as coisas, todas as atividades, incluído o comer, os alimentos, como coisas absolutamente utilitárias. Então eu acabei por não receber felicidade nem da comida, nem dos objetos, nem dos espaços, nem de ir a tomar um café porque é simplesmente um café, tem que ser utilitário. Só necessito cafeína para despertar-me, o resto é inútil, não deveria estar neste café lindo que eu gosto porque custa mais, deveria estar no mais barato. E especialmente esta economia, mas na vida em geral, em todas as circunstâncias, é importante que sejamos responsáveis com o nosso próprio dinheiro e a nossa economia pessoal. Ao mesmo tempo, também hay que viver um bocadinho, porque, sejamos realistas, não sabemos quando vai ser o nosso último dia. Este facto não tira de preparar-nos para o futuro e planificar a meio e longo prazo, mas é uma realidade que está aí. Eu acho que temos que pensar nisso, não para ir de um extremo a outro, de ser muito responsável e não gastar, a gastar muitíssimo, mas sim para que nos ajude um bocadinho a encontrar o equilíbrio. Por um lado, ter os propósitos objetivos a longo prazo, outros mais pequeninos, a meio prazo, que sejam, pois, mais rápidos de conseguir, e depois a realidade de que não sabemos quanto tempo temos. Isto é tudo pelo vídeo de hoje. Espero gostaram, espero encontrem útil. Adoraria saber nos comentários
que são as coisas onde vocês sim elegem conscientemente gastar um bocadinho mais porque acham que realmente vale a pena. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!